Muito boa noite, turma. Sejam bem-vindas. Estamos entrando hoje na nossa AP6 e na aula de hoje será analisado toda a estrutura do punho, né? Vai fazer uma revisão da anatomia do punho, né? Das estruturas músculos, tendões, ligamentos, ossos e através da basióide, né? E os testes dessa estrutura para que a gente possa ter aí uma melhor condição de fazer uma boa avaliação e também ter condição de obter um diagnóstico cinético funcional para a gente atender melhor o nosso paciente. Então, nós vamos à aula. Eu vou compartilhar com vocês a aula. Qualquer coisa é só me chamar. Olá, aluno! Sou a professora Ana Carolina e hoje nós vamos dar continuidade às estruturas estudadas do membro superior na nossa disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia dos membros superiores, cabeça e tronco. Na aula de hoje, nós vamos analisar e estudar a estrutura do punho. Então, toda a estrutura óssea, ligamentar, muscular, nós vamos relembrar através da demonstração da basióvide, todas essas estruturas que compõem a articulação do punho, e vamos também observar qual a mobilidade desse punho, ou seja, os movimentos que ele realiza. A força, como a gente testa a força dos movimentos em relação aos movimentos do punho. Nós vamos também observar os testes que nós podemos realizar para que a gente consiga ter um diagnóstico funcional. Ou seja, esse paciente está com uma inflamação, o que está comprimindo? Por que ele está sentindo diminuição de força? Por que às vezes o paciente vai chegar até você e dizer assim, eu não estou conseguindo segurar um copo com água? Por que ele não está conseguindo segurar esse copo? É redução de força, mas é redução de força por quê? Por uma compressão do nervo mediano que está ali? Então, a gente vai estudar toda essa relação entre anatomia, biomecânica e a função, como diagnosticar essa função. Vamos então ao quadro para avaliar, para observar o que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, a gente vai aprofundar o conhecimento das estruturas anatômicas e da biomecânica, da articulação do punho. E através desse conhecimento, a gente vai conseguir determinar a função da região. E essa função é importante eu saber o que está normal ou não, para que você consiga saber qual teste aplicar para fazer o quê? O diagnóstico. Então, não tem como separar a anatomia na realização do teste, porque você precisa da base anatômica e biomecânica para que você consiga eleger e determinar o teste que você vai fazer para alcançar um diagnóstico cinético funcional. Além do diagnóstico, dos testes, a gente vai compreender a mobilidade, ou seja, a amplitude de movimento, quais são os movimentos realizados por essa articulação, desenvolver então as noções básicas em relação aos exames de imagem. A gente vai ver aqui um raio-x, observar a localização das estruturas e o que você deve observar durante a observação de um exame de imagem. E então, aprender a aplicar os testes de avaliação, tanto os testes de avaliação funcional, como o de mobilidade, que vai ser a amplitude de movimento, a ADM,
e o de força muscular, que segue os mesmos movimentos realizados durante o teste de amplitude de movimento. A primeira estrutura que nós vamos ver na aula de hoje são os tendões dos flexores. São esses tendões que nós vamos palpar. Então, aonde que na figura, a gente consegue observar a região que estão localizados os tendões dos músculos flexores do punho. Então, o paciente, ele vai estar com o membro superior na posição anatômica. Então, você tem aqui a posição anatômica, para que você saiba o que é anterior, o que é posterior. Então, sempre lembrar da posição anatômica. E aqui a nossa figura está mostrando exatamente aonde passa os tendões dos músculos flexores. A gente vai lá na base óvide para a gente relembrar essa localização dos músculos flexores de punho. Então, eu já deixei preparado aqui e você observa toda a localização, né? Então, os músculos flexores, eles se originam aqui na região do epicôndilo medial, lá do úmero, e eles vão se inserir em direção ao punho. E eles passam aonde? Bem o tendão dos músculos flexores, eles passam na região do punho. Então, é essa porção que está... É essa região aqui que está sendo demonstrada na figura do nosso slide. Então, só para que você relembre e saiba exatamente o que nós estamos palpando e a localização dos tendões dos flexores. Aqui a gente tem os tendões do flexor ulnar do carpo, radial do carpo, flexor profundo e superficial dos dedos. Então, todos esses músculos, esses tendões estão localizados e estão passando nessa porção, ok? Então, a gente vai palpar com o dedo indicador na região do punho. O que você deve observar nesse paciente? Você deve observar se ele tem sensibilidade dolorosa, porque se ele tiver alguma sensibilidade dolorosa, já acende um alerta que esse paciente pode ter uma inflamação da membrana, dessa membrana aqui, ó, que recobre os tendões. Então, ele pode estar tendo uma tenossinovite. Então, esse é o achado que você vai observar durante o processo de palpação. O próximo assunto, o próximo slide, ele vai nos mostrar a localização de uma estrutura muito comentada e de muito frequente, uma lesão na região do túnel do carpo. Então, na clínica, você vai observar muito a lesão a síndrome do túnel do carpo, onde é comum o paciente ter fraqueza muscular, fraqueza, não conseguir segurar um copo, alteração de sensibilidade, dormência, formigamento em toda essa região. Então, a nossa figura nos mostra aonde eu vou localizar a região do túnel do carpo. Então, observe que é bem próximo da estrutura que nós estávamos comentando agora há pouco, que é os tendões dos flexores, eles passam nessa região. E o túnel do carpo, ele vai estar localizado mais para a região lateral. Lembrem que o braço está na posição anatômica. E com o indicador, você vai apontar a região do túnel do carpo. Essa região, ela está delimitada por quais ossos do carpo? Medialmente, ela vai estar limitada pelo pisiforme, que nessa figura a gente consegue demonstrar. Ó, o túnel do carpo, ele está passando aqui, ó, nessa porção. Esse é o túnel do carpo, tá? E ele vai estar delimitado medialmente pelo pisiforme e pelo amato.
e lateralmente pelo osso escafoide. Então, aqui a gente consegue observar como lateralmente pisiforme e amato, medialmente osso escafoide e posteriormente pelos ossos do carpo. Então, essa é a delimitação, ou seja, o que está circundando a região do túnel do carpo. A próxima estrutura, então eu vou mostrar 3 estruturas seguidas, porque uma vai estar do lado da outra. E daí, durante o exame de palpação, a gente consegue observar toda essa região, tanto do túnel do carpo, dos tendões dos flexores, como do canal de Guyton. Então, o canal de Guyton, ele vai estar localizado mais medialmente. Então, o braço em posição anatômica, o fisioterapeuta vai palpar a região ulnar do braço, do punho desse paciente. Também é comum haver compressão, assim como na síndrome do túnel do carpo, na região do túnel do carpo, é muito comum ter compressão dessa região. E com isso o paciente vai ter sensibilidade dolorosa também quando você palpar. Então a gente consegue observar que medialmente eu palpo os tendões dos músculos flexores do punho, lateralmente você vai palpar o túnel do carpo, a região do túnel do carpo, e medialmente o canal de Guyton. Então, essas são as 3 estruturas que a gente consegue palpar na face anterior do punho. Então, agora a gente vai observar no túlio a localização de todas essas estruturas, para que você consiga determinar aonde está no seu paciente, porque lá na base óvide vai estar muito simples, porque você vai observar certamente onde estão os músculos flexores, então você consegue determinar muito facilmente. Quando vem para o seu paciente, para o seu colega de sala, onde você vai treinar a palpação, às vezes fica um pouquinho mais complicado. Então, a gente vai iniciar, eu vou iniciar com você mostrando a posição anatômica e eu quero que você faça isso no seu colega, coloque o braço dele, o membro superior, em posição anatômica, que nós vamos observar a região anterior e, consequentemente, as 3 estruturas que nós acabamos de observar. Então, inicialmente, eu posiciono o braço do túlio na posição anatômica. Então, eu estou tendo a vista anterior do braço dele, da região do antebraço. Então, eu vou palpar a região anterior do punho. Então, lembrando aqui, ó, os flexores, os tendões dos flexores estão localizados na porção mais medial. E a origem, onde eles estão fixados, é na região do epicôndilo medial. Então, eles vão passar por toda essa região. E aqui, nessa porção mediana, eu consigo, com o meu polegar, palpar o tendão dos flexores. Então, essa é a região do tendão dos flexores. Então, palpe no seu colega, observe a origem, a fixação dos tendões dos flexores do punho no epicôndilo medial, que vão em direção à região da mão e passam pela porção mediana do punho, e palpem essa região do tendão dos flexores do punho. Se eu palpar e o meu paciente tiver dor, ele pode estar com um processo inflamatório nessa região. Então, ele vai ter uma sensibilidade dolorosa. A próxima estrutura é assim, o túnel do carpo. Então, posição anatômica, o túnel do carpo está localizado na porção mais lateral. Então, eu consigo, a região que está passando o túnel do carpo é essa região aqui. Mediana, tendões dos flexores,
mas para a região lateral, túnel do carpo. Palpe no seu colega a porção medial do punho para que você localize a localização do túnel do carpo. E pela porção indo em direção à região mediana, eu vou ter o canal de Guyton, que está localizado nessa região medial. Ele está em direção à região ulnar, tá? Então, são 3 estruturas próximas e que você consegue localizar facilmente. Então, recapitulando, mediano, flexores, porção mais lateral, túnel do carpo e medial, canal de Guyton. Então, essas 3 estruturas que nós acabamos de ver, túnel do carpo, canal de Guyton e tendões dos músculos flexores do punho, como que você vai detectar se esse paciente tem alguma alteração ou não? Durante o processo de palpação, ele já pode te relatar se ele está com uma sensibilidade dolorosa durante o movimento, durante a execução dessa palpação. Então, se ele tiver com uma sensibilidade onde ele vai relatar dor, então você já começa a anotar e a pesquisar o que esse paciente... É como se acendesse um alerta. Esse paciente tem algum comprometimento nessa região. E depois a gente vai observar com os testes, né? Para que você confira se realmente ele tem um processo inflamatório, uma compressão do nervo mediano, uma compressão do túnel do carpo. E você vai comprovar isso com os testes. Mas no processo de palpação, você já começa a direcionar a sua avaliação. Então, agora a gente vai para o próximo slide, onde nós vamos para a próxima estrutura a ser estudada. Então, a gente vai observar toda a estrutura da artéria. Parou. A nossa próxima estrutura a ser estudada são as artérias radial e ulnar. Então, a artéria radial, aonde que ela está localizada? A gente tem que ir observando o nome. Então, se a artéria radial, ela vai estar localizada na região do rádio, do osso do rádio. A artéria ulnar, ela está próxima, está localizada na região da ulna. Então, a gente sabe, na posição anatômica, na vista anterior do braço, a ulna está localizada medialmente e o rádio lateralmente. Então, eu tenho nessa região a passagem da artéria radial e da artéria ulnar. Vamos lá na base óvide para que você consiga observar a localização dessa artéria radial. Então, aqui a gente tem artérias e veias nessa estrutura. Então, a artéria radial, ela está localizada nessa região. Olha o rádio aqui. E na porção mediana, eu tenho a ulna e a artéria ulnar, que irá passar nessa região da minha ulna, da ulna, né? Então, o que você vai palpar? Como que você vai palpar a artéria radial e a artéria ulnar? Lembre que a artéria radial, numa aula anterior, nós vimos o quê? Que a gente, através da artéria radial, a gente avalia a frequência cardíaca do paciente. Então, eu vou palpar com o dedo indicador e o dedo médio a região da artéria radial. Essa palpação, você não pode ter uma palpação muito firme, porque senão você pode obstruir o fluxo do sangue nessa região. Então, você vai palpar, sentir uma amplitude, ou seja, sentir o fluxo sanguíneo passando na artéria radial, e através desse fluxo que você vai contar
a frequência cardíaca desse paciente em 1 minuto. Lembra que a gente estudou lá no início das nossas aulas? A artéria ulnar, você também vai palpar com o dedo indicador e com o dedo médio. E você vai sentir a amplitude desse pulso. O que você vai determinar se tem ou não alteração? Se tiver algum processo de compressão, essa amplitude você vai estar diminuída. Então, eu tenho uma redução da amplitude do fluxo das artérias, tanto radial quanto ulnar. Uma outra coisa que é importante observar é que você pode, tem dúvida. Fiquei na dúvida se essa amplitude está ou não diminuída. O paciente relata que a lesão dele é na região do punho direito. Então, palpe o membro contralateral para que você observe a amplitude nos dois membros, para que você consiga observar se tem ou não redução da amplitude. Então, essas são artérias ulnar e radial. A próxima estrutura a ser palpada é o processo estiloide da ulna e o processo também estiloide do rádio, o tubérculo radial, processo estiloide do rádio. A gente observa, agora a palpação, ela vai ser realizada numa vista, numa porção posterior. Então, o que eu vou palpar? A região da ulna, essa é a região da ulna, e a região, olha o meu polegar aqui, então essa região é a região do rádio. Então, na região da ulna, eu vou palpar o processo estiloide da ulna. A gente vai observar que o processo estiloide da ulna, ele é mais proeminente, é mais fácil de ser palpado. E o processo estiloide do rádio, a região do rádio, ela vai estar na mesma direção do processo estiloide da ulna, só que numa porção lateral, em direção ao rádio, né? Em direção ao polegar. Ficou com dúvida em relação à posição do rádio? Observe a região onde está localizado o polegar, que você vai conseguir palpar o processo estiloide do rádio. E a próxima estrutura são os tendões dos músculos extensores. Então, os tendões dos músculos flexores do punho estão localizados na região anterior e os tendões dos músculos extensores do punho estão localizados na região, na porção, na vista posterior do braço. Então, a gente conseguiu observar aqui, inicialmente, porção anterior, né? E agora, a região posterior, que são as artérias, os processos estiloides, tanto do rádio quanto da ulna, e os tendões dos extensores, dos músculos extensores. Então, agora a gente vai observar no túlio aonde está a localização de cada uma dessas estruturas, para que você faça comigo, com o seu colega, sinta a amplitude da artéria, tanto radial quanto ulnar, e se tiver dúvida, vá no membro contralateral, a gente vai estar avaliando o punho direito do túlio. Mas você pode ir no membro contralateral e palpar também a região da artéria ulnar e da artéria radial. E depois nós vamos ver os processos estiloides, tanto do rádio quanto da ulna, e a região onde está passando os tendões dos músculos extensores do punho. Então, vamos inicialmente nessa porção anterior do braço, né? Para a gente observar a localização da artéria ulnar. Então, você vai pegar o dedo indicador e médio e você vai palpar. Quando você palpar,
A artéria ulnar, ela é um pouquinho mais difícil do que a radial. Palpei, senti a amplitude, senti o fluxo passando por essa artéria, você vai sentir, então, a amplitude desse fluxo sanguíneo passando na artéria ulnar. E a artéria radial, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho na região do rádio e eu vou sentir o fluxo, eu vou sentir a amplitude. Segure um pouco para que você sinta se essa amplitude ela está normal, se ela está reduzida, porque só palpar e soltar você não vai ter ideia se esse fluxo está ou não normal. Então, palpe, sinta, veja se tem uma constância essa amplitude, para que você consiga avaliar. Então, vamos lá comigo de novo, com seu dedo indicador e médio, palpe a região da artéria ulnar. E depois, com o dedo indicador e médio, a região da artéria radial. Então, aqui a gente fecha a face anterior do punho do paciente, do seu colega, tá? Então, agora indo para a parte posterior. Então, eu vou avaliar aqui os dois processos estiloides, tanto do rádio quanto da ulna. O que pode fazer com que você confunda aonde está o rádio e onde está a ulna, quando você está na posição anatômica, com a face desse braço anterior, né, posicionada, e você já está acostumado, o atlas está assim. Quando eu giro o antebraço do paciente para avaliar essa face posterior, você pode ter uma confusão, sentir um pouquinho de dificuldade. Então, é muito importante que você observe a posição do seu polegar, para que você consiga determinar aonde está o seu rádio, ok? Então, vamos primeiro palpar o processo estiloide da ulna, que ele é mais proeminente. É fácil a palpação. É essa região aqui, ó. Processo estiloide da ulna. Na mesma direção, você vai palpar o processo estiloide do rádio. Lembra polegar, processo estiloide do rádio. Então, vamos comigo novamente. Processo estiloide da ulna. E processo estiloide. Algumas bibliografias, elas falam tubérculo do rádio, mas a gente vai falar processo estiloide do rádio, tá? E entre o processo estiloide do rádio e da ulna, a gente vai palpar com o polegar os flexores, os extensores do punho. Lembrando que os extensores, eles vão se originar, vão estar fixados lá no epicôndilo lateral do úmero. E essa é a região onde passa o tendão dos extensores do punho. Então, a gente consegue observar toda a localização das estruturas, tanto anterior quanto da face posterior do punho. Agora, nós vamos para o próximo slide. Agora nós iniciamos mais um processo da palpação da região do punho. E nós vamos observar aqui um dos ossos do carpo. Então, começa os terríveis ossos do carpo, como que você vai palpar esses ossos. E nesse primeiro momento, a gente vai palpar o escafoide, tá? A gente vai pinçar ele. Então, inicialmente, vamos aqui por ordem da nossa figura. Essa primeira figura, ela está nos mostrando a localização da tabaqueira anatômica, que é uma depressão que ocorre quando o paciente faz uma abdução
é uma abdução e uma extensão do polegar. Então, quando você for avaliar a região da tabaqueira anatômica, o paciente deve fazer uma abdução e uma extensão do polegar. Na nossa segunda figura, a gente consegue pinçar o osso escafoide. Então, a gente faz um pinçamento do osso escafoide. Professora, onde está mesmo o osso escafoide? A gente vai lá na nossa base óvide e você consegue observar. Eu tirei todos os ligamentos, tirei toda a região, as estruturas que estavam acima dos ossos do carpo, para que você consiga observar a localização do osso escafoide, que é esse que está em azul. Deixei destacado para que você consiga observar aonde está o osso escafoide. Como que você vai conseguir palpar? Vou girar a base óvide, vou girar a figura. E a tabaqueira anatômica, observe na nossa... Vou voltar lá no slide para que você consiga observar. Ó, observe a posição do punho e da mão desse paciente. Ele está numa posição neutra, certo? Como que... Aí vamos lá na base óvide. É como se esse braço, esse punho estivesse também numa posição neutra. Opa! Então, a região da tabaqueira anatômica, ela está localizada nessa porção, ok? E aí, como que eu consigo pinçar o osso um dos ossos do carpo, que é o escafoide? Olha o escafoide aqui. É esse osso. Então, a gente consegue pinçá-lo, tá? E a outra estrutura que a gente vai ver são os tendões que estão localizados ali na região do túnel do carpo. Lembra que a região do túnel do carpo, ela está localizada numa porção anterior, e essa porção, quais os tendões que vão passar por ali? Os tendões flexores. Então, a gente vai agora palpar isso para que você consiga avaliar e determinar a localização exata dessas estruturas, tá? Então, a gente vai primeiramente observar a tabaqueira anatômica. Então, eu vou posicionar o braço do paciente numa posição neutra e eu vou pedir para que o Túlio faça, relaxa para mim, Túlio, faça uma abdução do polegar e uma extensão do polegar. Quando ele faz a extensão, é possível observar uma depressão, que é a tabaqueira anatômica. Então, essa é a região da tabaqueira anatômica. Como que eu vou palpar o osso escafoide? Então, eu vou pinçar com o meu indicador e o polegar a região ali entre o rádio e a tabaqueira anatômica, e você vai sentir uma estrutura óssea, que é o osso escafoide. Então, a gente vem, relaxa para mim, e você vai pinçar a região. Pinçando essa região, você consegue palpar o escafoide. Então, tabaqueira anatômica, observe no seu colega. E depois você pinça, relaxa o polegar, e você pinça a região do osso escafoide. E na face anterior, a região do punho, onde está localizado os tendões que passam pelo túnel do carpo. Então, essas são as estruturas que nós podemos palpar, a estrutura óssea, né, do escafoide e a região da tabaqueira anatômica. Agora, nós vamos para o nosso próximo slide. Os próximos ossos do carpo que nós vamos palpar são os ossos piramidal, pisiforme e a região da fossa do osso
semilunar. Então, nós estamos aqui numa sequência das figuras, tá? Então, esse aqui é o piramidal. Essa é a primeira palpação. A segunda figura, nós vamos palpar a região do osso pisiforme. E a terceira, você vai observar uma fossa, que é a fossa do osso semilunar. Com esse processo de palpação dos ossos do carpo, você vai conseguir determinar a localização, porque são vários ossos. Nós vamos lá observar na óvide, né? São vários ossos que compõem os ossos do carpo. Todos eles são pequenininhos, a localização, olhando no livro, no nosso Atlas de Anatomia, a gente consegue determinar qual que é um e qual que é o outro, mas quando a gente vai palpar, se torna um pouco mais difícil, tá? Então, eu vou só para a gente ir junto aqui. Então, você vai observar o osso, tanto o piramidal, quanto o pisiforme, quanto o semilunar aqui. E a fossa do escafoide, ela vai estar localizada mais ou menos nessa região, para que você consiga observar essa fossa no seu paciente, no seu colega. Então, a gente vai para a nossa prática da palpação, observando. O osso piramidal, ele está mais, você vai palpar com o seu indicador e com o seu polegar, ele está mais na direção da ulna. O pisiforme, você já vai direcionar, escorregar a sua pinça, os seus dedos, para a região mais palmar. Ok? E a fossa do semilunar, você vai observar na face posterior do seu braço, mais ou menos em direção ao dedo médio. Então, vamos lá observar agora no Túlio, para que você consiga fazer exatamente a mesma coisa no seu colega. Então, a gente vai repetir, né, cada um deles, e você vai observar cada um de acordo com a localização que a gente vai avaliar agora. Então, vamos para o primeiro, onde é o osso piramidal. Então, o piramidal você vai localizar nessa região. Vindo mais para uma direção medial da palma da mão, você vai conseguir palpar o pisiforme. Então, vamos comigo novamente, palpe no seu colega, piramidal. E o pisiforme. Para a região posterior, você vai pedir uma flexão do punho e na direção do dedo médio, você vai conseguir palpar a fossa do escafoide. Então, vamos revisar cada uma dessas estruturas, tá? Piramidal, porque são ossos de difícil palpação, é uma região pequena, né? São estruturas pequenas. Pisiforme. E a fossa do escafoide. Então, essas são mais 3 estruturas, a fossa do escafoide, que tem relação com o osso escafoide, e o piramidal e o pisiforme, que compõem os ossos do carpo. Então, agora a gente vai para o próximo slide.
Então, agora nós finalizamos o processo de palpação do punho. E nós vamos iniciar, então, os movimentos. Quais são os movimentos que esse punho faz? Então, a gente consegue observar na figura a posição neutra do punho, que é onde eu tenho um alinhamento do antebraço com a mão. Então, eu tenho uma posição neutra desse punho. Partindo da posição neutra, eu vou realizar o movimento de flexão do punho e o movimento de extensão do punho. Então, a gente vai avaliar, depois fazer a goniometria, avaliar cada um desses movimentos, com a amplitude de movimento de cada um deles. E depois, nós vamos também fazer o teste de força, para você observar se esse paciente tem força no movimento de flexão, no movimento de... Essa figura foi retirada do seu livro didático, tá? Eles usam como hiperextensão ou extensão do punho, ok? E depois a gente tem a inclinação. Nessa figura consta como inclinação ulnar e a inclinação radial. A gente vai ver mais à frente também uma outra nomenclatura dessa inclinação ou desvio ulnar e radial. Então, o desvio, a inclinação radial ou desvio radial, também pode ser chamada de abdução da mão. E o desvio ou inclinação ulnar de adução da mão, ok? Então, são nomenclaturas diferentes que você vai encontrar durante o processo de aprendizagem e de estudo. Então, só que para você entender o que é a inclinação, a abdução e a abdução. Então, a abdução é a mesma coisa que inclinação radial e a adução é a mesma coisa que inclinação ulnar. Observe que na inclinação, na abdução e na adução, você também deve levar em consideração a posição anatômica. A gente vai avaliar com o cotovelo fletido para que você consiga fazer depois a goniometria, tá? Mas a gente tem que pensar que essa mão está numa posição anatômica para você ver aonde ela está abduzindo e aduzindo, ok? Então, agora a gente vai no Túlio para observar os movimentos. Flexão, extensão desse punho, abdução ou desvio radial e adução ou desvio ulnar. Então, a gente vai começar com a posição neutra da mão. Então, a posição neutra, eu tenho um alinhamento entre mão e antebraço, o meu punho está neutro, ok? Vou pedir para que ele faça a flexão do punho. Só um pouquinho mais aqui. Aí, flexão. Ele vai voltar para a posição neutra e vai fazer a extensão do punho. Observe que se o paciente começar a estender muito o punho, ele vai querer abduzir o ombro, tentar trazer, compensar com o antebraço. Então, na hora da goniometria, que é a próxima etapa que a gente vai estar avaliando, você, como fisioterapeuta, deve estar bastante atento, tá? E agora a gente vai fazer o desvio ulnar e o desvio radial, ou a inclinação ulnar, inclinação radial. Eu vou colocar o antebraço em posição neutra, junto com a posição neutra de punho. E eu faço o desvio radial, ou a abdução. Preste atenção num detalhe. Nessa posição, você pode ter uma confusão. Por quê? Quando a gente faz nessa posição de braço, a impressão que dá é que ele está aduzindo, que ele está fechando. Mas eu vou mostrar como que ele está abduzindo, ó. Venha comigo.
Se eu colocar o braço na posição anatômica e pedir o desvio radial, ele está afastando da linha média. Então, ele está abduzindo. E o desvio ulnar, ele vai estar se aproximando da linha média. Então, ele está aduzindo. Então, partindo dessa posição, que é uma posição que você vai usar, dessa neutralidade de antebraço e punho, para que você consiga fazer a gonometria, que fica uma forma mais fácil, é a forma que a Amélia Marques passa, que é o livro que a gente está seguindo de gonometria, o manual de gonometria. Então, eu trouxe essa relação só para você entender que o desvio radial, ele está abduzindo mesmo, e o desvio ulnar está aduzindo. Então, o Túlio vai fazer de novo para nós o desvio radial e o desvio ulnar. Então, vamos relembrar, posiciona o paciente com uma vista posterior, peço flexão de punho, volta para a posição neutra. Quero que você vá fazendo com o seu colega para que você treine esse movimento. Extensão, retorne na posição neutra. A gente vai mudar a posição da mão e eu vou pedir o desvio radial, volta numa posição neutra e o desvio ulnar. Esses, então, são os movimentos que o punho realiza. Agora, a gente vai para o próximo slide. Então, entendendo quais são os movimentos do punho, nós vamos iniciar, então, a nossa avaliação da goniometria. Inicialmente, nós vamos aprender e estudar o movimento de flexão. Então, observe você, o paciente pode estar em pé, sentado, de uma forma que o antebraço dele tem que estar estável, tem que estar apoiado de forma que ele não fique movimentando esse cotovelo, esse antebraço, tá? Porque senão a gente não consegue ter o eixo fixo do goniômetro. Então, o eixo do goniômetro, ele vai estar na região do punho. O braço fixo, que é esse braço aqui, ele vai estar localizado na face da ulna, na região ali da face da ulna. E o braço móvel, ele vai se mover na direção do quinto dedo ou do quinto metacarpo, do quinto dedo. Quinto dedo, ok? Então, pensando, aonde que eu vou ter o eixo? Aonde que é o eixo do meu goniômetro, que é essa região aqui, ela vai estar no punho. O braço que fica fixo na direção, na região da ulna, na face da ulna. E o braço móvel, que é o braço que vai seguir o movimento, em direção ao quinto dedo. Qual que é a amplitude normal de flexão do punho? É a amplitude de 0 a 90 graus. Lógico, se o paciente tiver 10 graus de amplitude, ele está com uma amplitude diminuída, né? Se ele tiver 50 graus de amplitude, ele está com uma amplitude diminuída. Então, a amplitude normal é amplitude até 90 graus, mas ela não pode estar muito abaixo desse 90, ok? O próximo movimento é o movimento de extensão. Pensando que o membro, ele vai ficar na mesma posição, vou ter uma estabilidade do antebraço e o movimento do punho na extensão, eu vou apenas mudar a direção, né? A flexão, ela estava vindo na direção, indo para flexionando. A extensão, eu vou mudar a direção. Então, a posição dos braços, tanto fixo quanto móvel e do eixo, vai permanecer a mesma. Então, o eixo,
ele continua o punho. O braço móvel vai em direção ao quinto dedo também. E o braço fixo na face da ulna. E a amplitude de 0 a 70 graus, ou a amplitude total dele é de 70 graus. Então, no decorrer desse movimento, a gente vai observar se esse movimento, se essa amplitude ela está completa ou se ela está limitada. Por exemplo, eu posso pedir para ele fazer uma flexão de punho e ele ir até 45 graus. Então, tem algo limitando essa flexão. E aí a gente vai investigar o que está acontecendo. E a mesma coisa com a extensão. Eu posicionei o Túlio de uma forma que o antebraço dele ficasse apoiado numa mesa para estabilizar bem, porque se não tiver a mesa, o que você pode fazer? Você vai pedir para que o paciente coloque o cotovelo próximo ao tronco, porque daí você consegue estabilizar o antebraço do paciente. Mas se tiver uma mesa, você pode colocar, mas ele tem que ter a mobilidade do punho, senão também não tem como fazer a goniometria, tá? Só para que a gente consiga estabilizar um pouco mais o antebraço para que você observe, ok? Então, eu vou posicionar o braço dele. Então, aqui eu tenho a mobilidade do punho, tanto em flexão quanto extensão. Vou posicionar o braço dele inicialmente numa posição neutra, onde o goniômetro ele vai estar em 0 graus, né? Aí eu vou pegar e posicionar o eixo do meu goniômetro na direção do punho. O braço fixo vai ficar na direção da ulna. E o braço móvel, ele vai seguindo o movimento do quinto dedo. Túlio, levemente vai flexionando o seu punho para mim. Parou. Uma coisa que você tem que observar no seu paciente é se ele não vai fazer flexão de dedos, tá? Então, os dedos, eles têm que estar estendidos. E a gente vai seguir o movimento de flexão do punho. Então, a gente vai voltar lá, pode voltar na posição neutra. Quero que você pegue, posicione o seu colega e realize comigo a flexão do punho. Vamos lá? Ok? Esse é o movimento que você vai realizar com o seu goniômetro. Volta o punho do paciente na posição neutra. Segurando o braço fixo, você vai pedir uma extensão desse punho. E vai seguir a região do quinto dedo. Deu. Volta na posição neutra. Posicione o seu colega e faça comigo o movimento de extensão. Peça sempre para o paciente, para o seu colega, ir lentamente para que você consiga acompanhar o movimento. Então, essa é a forma de você avaliar o movimento de flexão e extensão do punho. Agora, nós vamos para o nosso próximo slide. Dando continuidade, então, aos movimentos de punho para avaliar a goniometria, agora a gente vai no desvio radial ou abdução da mão. Então, o braço fixo, ele vai estar localizado na região posterior do antebraço, o eixo na articulação radiocárpica
e o braço móvel em direção ao dedo médio. E essa é a posição do goniômetro para que você avalie o desvio radial. Amplitude de movimento de 0 a 20 graus. O próximo é o desvio ulnar, onde o eixo também é na articulação radiocárpica, o braço fixo na região posterior, né, do antebraço, e o braço móvel também vai seguir o movimento do dedo médio. E a amplitude normal, ela vai de 0 a 20 graus. Então, a gente vai posicionar o túlio. Então, o punho, ele vai ficar apoiado. Eu estou apoiando o antebraço dele, cotovelo flexionado. O meu braço, o meu eixo na articulação radiocarpal. O braço fixo na face posterior do antebraço. E o braço móvel, ele vai estar na direção do dedo médio. Então, eu vou pedir para que ele faça o desvio radial. E eu vou seguir o movimento. Deu, porque senão ele vai começar a querer rodar para compensar o movimento do desvio radial. 20 graus. Volto na posição neutra, posicione o seu colega e faça comigo. Desvio radial novamente, Túlio. E voltou na posição neutra. E agora a gente vai testar o desvio ulnar. Pode ir, Túlio. Deu. Retornou na posição neutra. E o desvio ulnar novamente. Faça você com seu colega. Deu, Túlio. E retornou. Então, esses são os movimentos que você vai testar a goniometria do punho. Então, junto com a goniometria, o que a gente vai avaliar agora? A força. A força nada mais é do que aplicar a resistência em todos esses movimentos que o paciente realizou de punho. Então, eu vou começar pelo desvio radial e ulnar, que a gente já está aqui, posicionado. Então, faz para mim o desvio radial, Túlio, e eu vou fazer uma resistência contra. Relaxa. Faça de novo para que você consiga fazer com o seu colega. Relaxa. E agora, juntos, nós vamos fazer o desvio ulnar. E eu faço a resistência. Eu estabilizo o antebraço para que ele não ajude com o antebraço. Novamente, Túlio. Isso. E agora eu faço a flexão e a extensão. Então, eu posso partir da posição neutra e fazer uma extensão. Aplico uma resistência na extensão do punho. Faça novamente comigo. Extensão, Túlio. E a flexão. E eu vou seguindo o movimento para ver se ele tem força para realizar a flexão do punho. Faça comigo, com seu colega. Mais uma vez. Obrigada, Túlio. Então, esses são os movimentos do punho, como você vai avaliar essa goniometria e o teste de força. Vamos, então, agora para o nosso próximo slide. Agora nós vamos partir para os nossos testes especiais para avaliar a função do punho, tá? Então, o primeiro teste é o teste do polegar do esquiador. Então, a posição da mão é uma posição como a do esquiador quando ele vai pegar no esqui, ok? Então, o que o paciente vai fazer nesse teste? Qual o movimento? Ele vai fazer uma abdução com uma extensão do polegar. É uma abdução com extensão do polegar. E o que acontece quando o fisioterapeuta ele vai forçar essa abdução e a extensão do polegar?
haverá um estresse no ligamento colateral ulnar, no ligamento colateral do polegar, ok? E essa tensão no ligamento colateral do polegar vai fazer com que o paciente sinta dor. O outro teste que nós vamos avaliar é o teste de Finkelstein. Esse teste de Finkelstein, ele vai estar relacionado com uma doença que chama doença de de Kervin, ou a síndrome de de Kervin. Então, qual vai ser o movimento no teste de Finkelstein? O fisioterapeuta estabiliza a região do punho com uma mão. Com a outra mão, ele vai inicialmente pedir para que o paciente faça uma adução do polegar e feche todos os dedos. E com a outra mão, o fisioterapeuta vai fazer um desvio ulnar desse punho. Qual é o sinal? Dor. Então, quer dizer que o paciente tem uma suspeita de tendinite. O teste de polegar do esquiador, ele também pode ser chamado do teste de guarda-caça. Então, o porquê do nome? É a posição durante o gesto da atividade, né, dessas duas atividades, que é a abdução e a extensão do polegar. O teste de polegar do esquiador e o guarda-caça, ele está relacionado, né, com um diagnóstico de instabilidade do punho. Instabilidade do punho, ok? E o de Finkelstein com a tendinite de de Kervin. Então, agora a gente vai avaliar no Túlio esses dois testes para que você observe a execução. Então, o cotovelo dele está a 90 graus. E, inicialmente, eu vou fazer o teste do esquiador, onde o paciente vai fazer uma abdução do polegar junto com uma... Pode relaxar esses dedos aqui, Túlio. Junto com uma extensão do polegar, que é um movimento que ele vai realizar para segurar o esqui. Então, relaxa. Ele vai fazer uma abdução com uma extensão do polegar. E eu vou forçar esse movimento de abdução e extensão. Sinal positivo, dor. Então, quer dizer que ele tem uma suspeita de instabilidade desse punho. O de de Kervin, a tendinite de de Kervin, o teste de Finkelstein, ele vai fazer uma adução do polegar e vai fletir os dedos. Eu vou estabilizar o antebraço dele e vou fazer um desvio ulnar. Então, agora eu quero que você faça comigo, posicione o seu colega e a gente vai fazer novamente os dois testes. Inicialmente, eu vou forçar uma abdução com uma extensão do polegar. E o próximo, que é o de Finkelstein, eu faço uma adução do polegar, flexiono os dedos, estabilizo a região do antebraço ou do punho e faço um desvio ulnar. Sinal positivo, dor. Quando eu faço o desvio ulnar, eu vou estar tensionando o ligamento colateral do polegar. Então, o paciente vai sentir dor durante o teste. Agora, a gente vai ver mais dois testes, né? Continuar com os nossos testes e nós vamos para o nosso próximo slide. O nosso próximo teste é um teste que vai avaliar se existe fratura ou luxação no osso escafoide. Então, é o teste para lesão do escafoide por compressão óssea e por compressão da tabaqueira anatômica. Então, inicialmente, nessa primeira figura, o que será a execução desse teste?
O fisioterapeuta vai segurar o antebraço com uma mão e com a outra mão ele vai fazer uma pressão contra os ossos do carpo. Essa é a primeira opção de execução desse teste. E por compressão da tabaqueira anatômica, o fisioterapeuta vai pressionar a região da tabaqueira anatômica com o polegar e com a outra mão ele vai fazer uma pressão contra os ossos do carpo. Da mesma forma que o primeiro, só que a diferença entre a figura 1 e a figura 2 é que na figura 1 você estabiliza a região do antebraço e na figura 2 o fisioterapeuta pressiona a região da tabaqueira anatômica. Então agora a gente vai observar no Túlio como é feito esse teste para que você realize no seu colega. Posiciona o paciente, a mão vai ficar em posição neutra. Uma mão eu vou posicionar para estabilizar o antebraço dele e a outra eu vou posicionar no polegar do paciente. E eu vou fazer uma compressão contra os ossos do carpo. Então, esse é o teste do escafoide pela compressão. Com a compressão na tabaqueira anatômica, eu vou mudar o posicionamento da minha mão que está posicionando o antebraço. Eu vou posicionar na região da tabaqueira anatômica, fazer uma pressão e fazer a pressão contra os ossos do carpo com o polegar. Então, faça você, posicione o braço, a sua mão no antebraço estabilizando e faça a pressão do polegar contra os ossos do carpo. E depois, posicione sua mão na região da tabaqueira anatômica e faça a compressão do polegar, pressionando a tabaqueira anatômica. Esses são os testes que vão testar se há ou não alguma lesão no osso escafoide. Vamos então aos nossos próximos testes com o nosso próximo slide. Os próximos testes que nós vamos realizar são para avaliar se o paciente tem a possível disfunção da síndrome do túnel do carpo. Então, o primeiro teste é o teste de Fallen, que é o dessa primeira figura. Então, o que o teste de Fallen vai fazer? O paciente vai flexionar ambos os punhos e aproximá-los e segurar por 1 minuto, ok? Então, o paciente vai flexionar os punhos, aproximá-los e segurar por 1 minuto. Então, quando ele flexiona os punhos, o que vai acontecer? Vai acontecer uma compressão do nervo mediano do túnel do carpo. E o sintoma, a sintomatologia desse paciente vai ser o formigamento nas mãos. O próximo teste é o teste de pinça. O teste de pinça, ele também vai avaliar se a possível disfunção da síndrome do túnel do carpo. O paciente, ele vai segurar um papel com o polegar e o indicador e o fisioterapeuta vai tentar puxar esse papel. Quando a gente faz a pressão para puxar, você vai estar estressando o nervo mediano, porque o nervo mediano, ele vai inervar a região dos músculos lumbricais, que são usados para segurar, para realizar um movimento de pinça, para segurar o papel. Tendo assim a compressão desse nervo mediano, o paciente vai sentir dormência ou até mesmo cãibra nos dedos. E o terceiro teste é o teste da sacudidura. Então, você vai instruir o paciente a sacudir as mãos, como mostra aqui na figura, e observar se existe parestesias ou formigamento durante o movimento. Isso vai ocorrer se houver uma compressão também do nervo
mediano. Então, os três, eles são compressões do nervo mediano, né, que estão localizados ali na região do túnel do carpo e que são indicativos de síndrome do túnel do carpo. O próximo slide, o próximo teste, é o Fallen invertido. Então, o que o Fallen invertido vai avaliar? Também se há um comprometimento do túnel do carpo. Então, você vai instruir o paciente a estender o punho e com o polegar, o fisioterapeuta vai apoiar ali na região dos tendões dos flexores. E quando ele estende o punho e apoia o polegar, o que vai ocorrer? Uma pressão na região do túnel do carpo. E essa pressão vai causar parestesia na região do nervo ulnar ali, polegar, indicador do nervo mediano. E qual região que o nervo mediano vai estar localizado? O nervo mediano, ele vai pegar porção de polegar, indicador e parte do dedo médio. Então, aqui é a inervação do nervo mediano. Vamos agora para o Túlio para a gente avaliar cada um desses testes. Nós vamos iniciar então com o teste de Fallen, onde o Túlio vai realizar a flexão dos punhos e aproximá-los, e ele vai permanecer nessa posição por 60 segundos ou 1 minuto. Aqui a gente não vai permanecer na posição, mas eu quero que nós vamos repetir o teste para que você faça com o seu colega e mantenha 1 minuto nessa posição. Então, volta na posição inicial, Túlio. Então, você vai pedir para o paciente flexionar os punhos e eles estão próximos um do outro. Então, essa é a posição do teste de Fallen. O próximo teste que nós vamos avaliar é o teste de pinça. Então, eu vou posicionar o braço do Túlio sobre uma mesa ou então próximo ao corpo, de uma forma que ele fica estável, né? Confortável. E a gente vai pegar um papel e pedir para que ele faça o movimento de pinça. E eu, como fisioterapeuta, para estressar a região do nervo mediano, eu vou puxar esse papel para ver se ele consegue segurar. Sinal positivo, dormência, dificuldade de segurar, pode dar até cãibra nos dedos. Ok? Então, realize esse teste com seu colega. Segure o papel, faça a pressão da pinça e você, como fisioterapeuta, puxe o papel. O próximo teste é o teste da sacudidura, onde você vai pedir para o paciente sacudir as mãos. Esse teste da sacudidura é um teste onde ele vai também comprometer ali a região do nervo mediano. Então, Túlio, sacode as mãos para mim. E o sinal positivo desse teste é dormência ou parestesia na região do nervo mediano. Então, peça para o seu paciente sacudir as mãos. É um teste bastante simples. E o nosso último teste é o teste de Fallen, o teste de Fallen invertido, onde você vai pegar o paciente, vai fazer uma extensão do punho dele, com o polegar, você vai palpar a região do túnel do carpo e vai forçar uma extensão e palpando a região do túnel do carpo. Essa pressão do meu polegar na região do túnel do carpo vai causar uma compressão do nervo mediano. Então, ele vai ter como sinal parestesia na região do túnel do carpo. Então, esses são os testes para detectar uma síndrome do túnel do carpo. Agora, nós vamos para o nosso próximo slide para observar o nosso próximo teste. Vamos ao slide. E o nosso último teste da aula de hoje é o teste de torniquete. Então, como que o que vai ocorrer durante a realização do teste? Você vai inflar o manguito
E quando você infla esse manguito, o que vai ocorrer? Uma compressão do nervo mediano. Então, a pressão que o manguito exerce no nervo mediano, se houver uma inflamação, o paciente vai relatar um formigamento, uma parestesia ao longo da mão, na localização do nervo mediano, que é a região de polegar, indicador e parte do nervo médio, do dedo médio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o torniquete, né, na região do punho afetado. E nós vamos perguntar para o paciente assim, qual que é a sua pressão? E a gente vai inflar acima da pressão sistólica desse paciente. Então, é da pressão sistólica. Então, por exemplo, 120 por 80. Então, a gente vai inflar acima dos 120, tá? Você vai segurar inflado esse torniquete por 1 a 2 minutos e observar se o paciente relata parestesia ou formigamento, tá? Mesma coisa. Então, agora a gente vai até o Túlio. E eu já posicionei o torniquete, eu vou só colocá-lo um pouquinho mais para cima. Só um pouquinho, aqui, senão vai machucar seu punho. E ele já me falou que a pressão dele, normal, é geralmente 120 por 80, então a gente vai inflar até um pouco acima da pressão sistólica dele. Então, você vai, posicione para mim, vamos fazer junto, posicione o esfígmo no seu paciente, no seu colega. E agora, lentamente, a gente vai fazendo inflando o esfígmo. Coloquei até 140. E você vai segurar de 1 a 2 minutos o esfígmo inflado. Sinal positivo. O paciente vai relatar uma dormência, uma parestesia na inervação do nervo mediano. Então, agora, depois de 1 minuto, eu vou desinsuflando. Até o final o torniquete. Ou esfígmo. Então, vamos mais uma vez. Feche, insufle o esfígmo de vocês. E depois de 1 minuto inflado, você vai desinsuflar. Esse é o teste que vai avaliar também uma lesão, uma inflamação no nervo mediano. Então, lembre só da onde ele inerva, que é o polegar, o indicador e parte do dedo médio. Vamos, então, agora para o nosso próximo slide. Depois de finalizada toda a nossa avaliação em relação à palpação, goniometria, força muscular, os testes ortopédicos relacionados ao punho, nós vamos então a noções de imagem, de exames de imagem para a articulação do punho. Então, aqui a gente tem um raio-x, né? E nós temos uma ressonância magnética. Então, o que a gente observa no raio-x? Aqui a gente observa a região da ulna, o rádio. Então, o que você tem que observar? Nós observamos as falanges proximais dos metacarpos e entre os ossos do rádio, da ulna e as falanges, nós temos os ossos do carpo.
Então, nessa figura, a gente consegue ver o semilunar, conseguimos observar o piramidal, o pisiforme. Mais em direção às falanges, nós temos o amato, o capitato, o trapézio, o trapezoide. E aqui a gente consegue observar o escafoide, que a gente tanto comentou nessa aula de hoje. Então, o que você tem que observar no exame de imagem? A relação entre os espaços, entre os ossos, se esses espaços estão presentes, ou se não existe espaço. Outra forma de observar, se existe desgaste ósseo, não existe, por exemplo, na ulna, não tem uma continuidade desse osso. Então, se existe alguma alteração de continuidade, de espaço, algum desgaste ósseo, então são sinais que você deve observar durante o exame de imagem. E na ressonância magnética, nessa ressonância a gente vai observar nessas partes mais escuras os tecidos moles, tá? A ressonância, ela é mais indicada para quando você quer observar ligamentos, tendões, parte mole. O raio-x, que é esse aqui, é mais a estrutura óssea. E a ressonância você vai observar mais os tecidos moles. E uma outra coisa que a ressonância também vai proporcionar é a observação de fraturas que no raio-x são ocultas. Ok? Então, essa é a relação e o que você deve observar nos exames de imagem. Então, recapitulando toda nessa aula de hoje, sempre partindo do histórico desse paciente, se ele tem dor no punho por esforço repetitivo, aí eu tenho um sinal positivo durante a amplitude de movimento, eu vou fazer o teste de Tinel, teste de Fallen invertido, ok? Isso vai me dar um sinal de neuropatia compressiva. Se os testes de Fallen invertidos forem negativo, então eu vou testar o teste de Filkenstein, que é de Decker-Vine, uma tendinite, onde ele vai me mostrar as tenosinovites estenosantes, ou seja, as tendinites, ok? Então, esse foi o resumo da nossa aula, dos testes, dos principais testes que nós fizemos nessa aula. Eu espero que você tenha conseguido palpar cada um dos ossos do carpo, entendido como que realiza os testes para que você detecte se tem síndrome do túnel do carpo, porque é algo bem frequente no dia a dia nosso da clínica, né, de atendimento. E eu espero que você tenha entendido e que você pratique cada vez mais para que você tenha um sucesso profissional. Eu espero você na próxima aula e até mais. Obrigada. Então, meninas, foi a nossa sexta aula prática. Nossa, cheguei a embolar a língua agora. Sexta aula prática. Gostaram da aula? Sim! Muito legal. Tem alguma dúvida? Alguém com alguma dúvida? Tudo certinho? Essa professora explica muito bem, né, gente? Ela é ótima. Eu gosto das aulas dela. Eu também. Também gosto bastante da forma que ela explica. Ela não tem problema dela
ir e voltar várias vezes para melhor fixação de vocês. Acho muito bacana. Melhor que muito professor que eu tive na vida. Então, quem ia nos apresentar hoje a fichinha de avaliação não pôde comparecer à aula. Aliciana, você trouxe as suas fotinhas e a sua ficha de avaliação? Olha, eu não trouxe, nem me programei, na verdade, para ser bem sincera. Então, o que eu combinei com a colega de vocês foi, já que ela ia ter um compromisso hoje, não podia comparecer, que me apresentasse na quarta-feira, porque a gente já vai finalizar essa disciplina na semana que vem. Então, pode trazer para mim na quarta-feira também, junto com ela, e aí a gente faz a apresentação final da ficha de avaliação e as fotos dos testes que você tirar. Pode ser 2 testes só, não precisam ser tantos, não. Tá bom? Show. Então tá. Meninas, uma boa noite, um bom descanso, um excelente fim de semana. E segunda-feira, se Deus quiser, estamos juntas outra vez. Boa noite. Boa noite, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.